Hoje a gente vai falar sobre depressão e alimentação saudável durante essa quarentena. Eu estou colocando o nome da nossa live aqui. William, boa noite. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou psicóloga. Eu faço parte de uma das fundadoras, né, do Instituto Estimular-Mente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão e a alimentação durante a quarentena. O nosso instituto ele é fundado, eu e a Maria, outra psicóloga. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Josi, que é Obrigada nutricionista, pelo e vai falar. convite. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. E eu vou dar agora espaço Verdade. para elas estarem se apresentando. Bom, como a Jéssica falou, meu nome é Maria, sou psicóloga também, e nós somos cofundadoras desse instituto, né, Jéssica? E E a gente está muito feliz pela presença da Josi, porque nós já fizemos uma live falando um pouquinho sobre os sintomas, né, e o tratamento da depressão. E a gente viu que era importante falar também sobre a alimentação, porque a alimentação é um fator que influencia muito, né, e ajuda bastante na diminuição da depressão. Então, obrigada, Josi, por ter aceitado o convite de vir aqui e se apresente aqui, pessoal. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Josiane, eu sou nutricionista e é um prazer estar aqui, né, com a Maria e com a Jéssica, falando um pouquinho com vocês sobre a alimentação nesse período de quarentena, também relacionado à depressão. Vai falar um pouquinho, Jéssica? vou falar um pouquinho. Vou cumprimentar a Fer Gasparuto, que entrou aí agora. Prazer, você está aí na nossa live. O Rabelo também acabou de entrar. Bom, para quem entrou agora por último, hoje a nossa live vai falar um pouquinho sobre depressão e alimentação saudável durante essa quarentena. Há uns dias atrás, né, eu e a Maria já tínhamos feito uma live falando sobre a depressão, sobre os sintomas, sobre o tratamento. Então, hoje o foco não é sobre em si a depressão, mas sobre a alimentação, né, dentro desse quadro clínico e em como ela pode ser saudável, sim, durante esse momento agora da quarentena que nós estaremos vivendo. A Josi, a nossa convidada nutricionista, vai estar dando orientações, dicas, receitinhas, e do porquê é importante também esses alimentos, né, para a gente consumir esses alimentos frente a esse quadro da depressão, né? Isso Então, mesmo. como vocês já sabem, como vocês já sabem, né? Bom, a gente já está no nosso horário de começar a live, o pessoal vai É, entrando e a gente vai atualizando. isso. É, Bom, eu vou... a de... Pode falar mais. Pode falar. Pode Não, eu ia falar. dar a introdução. Tá? Pode fazer. Bom, como vocês sabem, né, a depressão é uma doença psiquiátrica e crônica e ela é recorrente, né, da alteração do humor. Ou seja, ela é caracterizada por uma tristeza profunda, né, pela angústia e o forte sentimento de desesperanças. Ela exige algumas possíveis causas, né, que tem a ver com fatores genéticos, com alguma disfunção bioquímica do cérebro. A Josi vai estar falando um pouquinho dos alimentos, né, que podem ajudar com isso, né? Então, eram coisas até quando a gente estava estudando a gente não sabia. Eu achei muito interessante quando a gente começou a conversar e eu acho que vai contribuir bastante para vocês aí, pessoal. Como vai ser estruturada a nossa live? Nós fizemos, acho que 5 perguntas, né, Má? 4. 4. Nós fizemos 4 perguntas, a Josi vai estar respondendo, e no meio dessas perguntas vocês podem estar fazendo perguntas, tirando dúvidas ou fazendo alguma observação, e a gente vai inserindo aqui durante a nossa conversa, tá bom? Vocês querem colocar mais alguma coisa, meninas? Não, não é isso mesmo. Vou começar pelo que interessa, pelas perguntas, tá? Eu anotei, tá, gente? Vamos lá. A primeira pergunta, Josi, é assim: é possível adaptar os preparos de alimentos não tão saudáveis para que eles se tornem menos calóricos?
Porque a gente sabe que tem alimento que não é saudável realmente, né, para a alimentação. Mas tem alguns que, conforme o modo de preparo dele, ele tem mais ou menos calorias. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são esses alimentos, como preparar esses alimentos. Sim, então, o modo da gente preparar é o principal. Ao invés da gente colocar em gordura, né, fritar em imersão, que a gente vai colocar aquele monte de gordura e mergulhar o alimento, a gente pode estar fazendo ele cozido, ele mais grelhado, ou mesmo ele, vamos dizer, frito, mas assim, com pouco azeite, só aquela quantidade, não, né, imersão de colocar o alimento mergulhado ali. Tá usando mais temperos naturais, então, em vez de estar utilizando aqueles temperos prontos, utilizar os naturais, preparar com menos açúcar, se for uma bebida, ou mesmo algum tipo de doce, né? Com menos sal. Então, vamos supor que, eu quero fazer um brigadeiro ou alguma coisa assim. Às vezes, utilizar o cacau em pó, né? Se a pessoa tem a disponibilidade ali de estar usando, ou utilizar um chocolate que tenha menos quantidade de açúcar, e preparar as próprias refeições. Então, às vezes, em vez de estar comprando as refeições congeladas, porque muitas vezes elas podem ter aditivos, tantos químicos, né? Somente o sal e o açúcar, que são conservantes que são utilizados nos alimentos. A gente está evitando esse tipo também. Entendi. Tá. Falar oi pra Leda, que ela acabou de entrar. E, Josi, a Érica tá perguntando se a banha de porco é saudável. Então, aí tem as questões, né? Tem gente que é totalmente contra, tem gente que é totalmente a favor, mas o que a gente fala é assim, o porco, como foi a procedência desse porco? Da onde esse porco veio? Qual era a alimentação que esse porco tinha, né? Então depende de todos esses fatores, porque a gente sabe que hoje em dia os porcos, eles são, a alimentação deles, eles são fechados, confinados, com grande quantidade de soja, de milho, que são o quê? Transgênicos. Às vezes são aplicados hormônios, né, para eles estarem crescendo mais rápido. A gente sabe que a gordura não vai ser tão saudável. E na questão do azeite também, a gente tem que observar que nem todo azeite é saudável. Então, não é porque é azeite que é saudável. Então, uma dica para o azeite também é a gente olhar no rótulo. A gente olhar e ver se ele é envasado e exportado de fora do Brasil. Se ele for exportado, mas ele for envasado no Brasil, a gente tem que evitar, porque na hora que chega no Brasil, eles adicionam aditivos químicos. Então, também a gente tem que prestar atenção nessa questão. Então, a banha do porco aí fica a critério da pessoa, né? Escolher. Lógico que não é porque é igual ao azeite, não é porque o azeite é saudável que eu também vou consumir em grande quantidade. Então, tudo vai depender de equilíbrio. Se a pessoa optar pela banha de porco, ela também tem que ter a consciência de que tem que ser usado também em pouca quantidade. A banha do porco, só aproveitando aí o gancho da Érica, entre a banha do porco e o óleo de soja, qual você diria que seria, não o melhor, mas assim, o mais indicado? Aí seria, no caso, a procedência da banha de porco, né? Porque os óleos, eles, igual canola. Canola é uma coisa que nem existe. Canola é uma coisa criada, né, para estar sendo comercializada. Não existe? Não. Canola não é igual, Isso é tipo, nova a pra mim. soja ou, tipo, o milho que tem uma plantação. É uma coisa criada, né? Então, a gente tem que optar, nesse caso, pela banha de porco, porque são produtos extremamente transgênicos e tudo mais. Falando de transgênico, porque se fala muito disso. Eu, quando vou no mercado, eu olho se é transgênico ou não para comprar. Mas eu não sei muito bem, eu só sei que faz mal. Eu não sei muito bem o porquê. Por que que o transgênico ele faz mal? É porque, vamos supor assim, o milho que era comercializado antigamente, consumido, ele já não existe mais. Eles foram passando por modificações. Então, todos os alimentos, eles foram modificados. O trigo já não é o mesmo dos nossos antepassados. Então, todos os transgênicos que eles foram modificados geneticamente, né, lá no seu DNA da planta, ele foi sendo modificado por questão econômica, porque vai ter produção em maior escala, o custo dele vai ser mais em conta, né? Porque o produtor vai plantar em grande quantidade e ele vai aproveitar mais aquele alimento. Então, para a gente identificar nos alimentos é o triângulo, né? Amarelinho com o T em preto. No caso da banha do porco que você falou, se aplica também
às aves, né, ao frango, por exemplo, que a gente compra, que a gente comercializa, seria a mesma coisa, basicamente? Né? Porque a banha do porco seria realmente a gordura. Então, no caso, se a gente consumir uma carne gorda, a gente tem a gordura da carne. Se a gente consumir o frango, a gente tem a gordura do frango. Mas, assim, igual eu falei, sempre consumir os alimentos mais magros possíveis. Então, tanto carne das aves, quanto a de porco, quanto a carne bovina. Uhum. Ok. Tá, então vamos lá. Peraí, ô pessoal, tá falhando aí pra vocês ou é só aqui pra mim que tá cortando a fala das meninas? Dá uma respostinha aí pra gente, se sim, se tá legal, se não tá, às vezes é a minha internet aqui. Tá. O seu deu uma cortadinha, Jéssica, para nós. Ah, então eu acho que pode ser que seja a minha. Tá. Tá. Ó, a Leda tá perguntando. Não, a Leda falou que tá bem. Aqui tá tudo certo, então é a Tá. minha, provavelmente. Uhum. Bom, a Leda tá falando aqui, ó. A alimentação de uma criança nessa quarentena. Minha filha tem fome o tempo todo. Essa é uma questão que as mães têm colocado bastante. Sim. Aí o que vai depender do que a criança está consumindo, porque muitas vezes no horário da escola ela consome talvez um lanche mais calórico e às vezes em casa ela não está tendo. Então, o que ela está consumindo? Ela está fazendo todas as refeições? Porque, como se diz, quando tem a escola ela tem uma rotina, né? Às vezes toma o café, toma o lanchinho da manhã, o almoço e tudo mais. E agora, ela está tendo essa rotina de fazer todas as refeições? De comer as mesmas quantidades que ela estava acostumada. Então, os familiares, né, têm que estar observando toda essa rotina de como que está sendo esse comportamento, né, da criança diante da alimentação dela. E tá vendo, né? Às vezes ela não está conseguindo comer algum alimento, mas por quê? Preparar o alimento também de forma diferente, talvez para estimular, mas a criança está comendo, né? Esse tipo de coisa. Tá. A pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta assim que para mim era muito importante, né? E eu creio que para as pessoas também, né? Quais os alimentos que auxiliam na diminuição da depressão? Então, quais são os alimentos que as pessoas podem ingerir que não é que vai resolver, acabar, mas que vai auxiliar nessa diminuição? Então, são as frutas, castanhas, o azeite, igual eu citei. Aí, marquei aqui o nome das vitaminas, que são a B6, a B12 e a vitamina D. Só que uma atenção para a vitamina D, ela ser absorvida no nosso corpo, a gente tem que estar vindo o quê? A tomar sol. Então, até a orientação, né, da Organização Mundial da Saúde para essa quarentena é a gente estar se expondo um pouco mais ao sol. Só que para a gente estar absorvendo essa vitamina D, não passar protetor, não estar passando creme, né? Pelo menos de 10 a 15 minutos nos braços e pernas. Então, sempre estar consumindo os alimentos integrais, todos esses tipos de alimentos, quanto, vamos dizer, mais natural possível, é melhor. Parece que teve uma pergunta ali do ovo, Jéssica. Teve. Eu estava esperando a Josi terminar. Bom, só ressaltar para o pessoal que está entrando aí agora. Pessoal, ó, a gente está nessa live hoje, a gente está falando sobre depressão durante essa quarentena. Eu sou a Jéssica, aquela do ladinho de rosa é a Maria, e a outra é a Josi, que é a Nuca. Perguntou que surgiu uma dúvida no caso do ovo. Ele também tem hormônio e tal. E tô achando que é sábio ou não nessa questão. Na questão da depressão, seria, né? Sim, ele é um alimento extremamente importante, porque o ovo, ele é rico em nutrientes, ele é um dos alimentos que mais contém nutrientes. Então, quanto mais nutrientes, vitaminas, minerais o alimento tiver, mais saudável ele vai ser, né? Então, antes o inimigo, né, da vez, ou um tempo atrás, era o ovo. Não se pode consumir o ovo. Não, esse tabu foi quebrado. Hoje em dia a gente pode consumir 3, 4 ovos por dia. Aí pode surgir a dúvida, mas e o colesterol, né? Eu já ia perguntar sobre isso. Muita gente fica nessa dúvida, e o colesterol? O colesterol, ele não... Aí você fala assim, mas ele vai aumentar? Ele pode aumentar, às vezes, se você pegar, por exemplo, uma dieta, você elaborar lá, o colesterol vai estar aumentado. Só que é o quê? Uma gordura
boa, não vai ser uma gordura ruim. Assim como as castanhas, o abacate. Se a gente consumir, o nosso colesterol também vai ser aumentado. Só que vai ser o quê? O nosso colesterol bom. Então, a gente pode estar consumindo, sim, lógico que se quem tem condições de consumir talvez um ovo caipira, é mais saudável, sim. Mas se não tem, pode estar consumindo também o de granja, não tem nenhum problema. Falando do ovo caipira, o porco caipira, né? A gordura do porco também seria melhor do que a de granja? Sim, se ele não for com Jéssica? Voltei. Você ouviu ela falando sobre os alimentos ruins? Não ouvi. Desculpa, gente. Mas não tem problema. Tem... Deixa eu só rever aqui que tem algumas perguntas. Ó, a Cássia, ela está. Tá. Eu vou fazer a da Cássia e depois eu passo a da Leda. A Tá. Cássia, ela falou assim que em casa todos estão consumindo limão diariamente. Isso é correto? assim, ele vai ter a quantidade de vitamina C, né? Não que ele, igual a gente está falando assim, que não é um alimento só que vai resolver a questão de imunidade, que vai proteger a gente contra tudo isso que está acontecendo. É toda uma questão da qualidade de vida da pessoa. Se ela já pratica algum tipo de atividade física, mesmo que agora, né, esteja um pouco mais retida, talvez não praticando com tanta intensidade igual estava antes, se ela sempre manteve uma alimentação saudável, não é fumante, consome bebida alcoólica moderadamente. Então, tudo isso são fatores que vão estar ajudando na imunidade, vão estar ajudando nesse período. Mas consumir o limão, ou laranja, ou qualquer alimento que tenha vitamina C não vai ser prejudicial, né? E para a gente estar absorvendo vitamina C também, então tem todos esses outros fatores, outros alimentos, né? Então, por isso que sempre fala que é importante uma alimentação variada e colorida, porque uma vitamina vai complementando a outra, né? Então, às vezes, uma vitamina precisa de outra para ser absorvida. Então, sempre é importante estar tendo uma alimentação variada. Como o caso que você falou da vitamina D de tomar o sol. Isso, né? Não adianta só ter os alimentos, você tem que estar tomando sol também para poder absorver. Qual era a pergunta da Leda, Jéssica? A pergunta da Leda é: se comer muito doce diminui a imunidade? Todos os produtos, né, muitos industrializados, com grande quantidade de açúcar, gordura, sal, essas coisas, não é que ele vai diminuir, mas ele vai o quê? Dificultar que você tenha uma alimentação saudável, né? Muitas vezes ele vai dificultar com que você consuma outros alimentos, porque às vezes, tô com fome, eu vou consumir um doce. Você não vai, às vezes, consumir uma fruta ou alguma coisa do tipo depois, né? Então, isso é o que dificulta um pouco, mas não que vá prejudicar extremamente a sua imunidade. Depende a quantidade também, né? Porque, igual eu falo, nunca um alimento só ele vai ser prejudicial ou ele vai ser extremamente saudável. Tudo depende de um contexto, né? Da quantidade que você come, quais são os outros alimentos que você come. Então, nunca isolar somente um tipo de alimento. As pessoas geralmente falam, Júlia, né, que a gente tem que comer a cada 3 horas, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como comer a cada 3 horas? Ainda mais porque a gente fica em casa, na quarentena, a gente quer comer a toda hora.
não é a cada 3 horas, é toda hora. Então, o que que a gente poderia fazer para estar regulando isso, nessas 3 horas que a gente não pode ingerir alimentos, pode ingerir algum suco? Não sei. Como que pode ser feito nessa quarentena? Então, normalmente para as pessoas que seguem uma dieta, né, sempre tem essa questão, tem que comer de 3 em 3 horas, ou às vezes restringe alguma coisa, tipo, depois das 6 eu não posso consumir mais nada. Normalmente o jejum intermitente, né, tipo, depois das 6 horas eu não posso consumir mais nada, eu só vou comer às 11 horas da manhã do outro dia. Mas eu acho que o principal é a gente observar o nosso corpo. Então, às vezes, eu comi uma refeição, mas daqui 3 horas, às vezes, eu não vou estar com fome, como que daqui 2 horas eu posso estar. Então, eu tenho que observar o meu corpo. É realmente fome fisiológica, aquela fome que, tipo, qualquer coisa eu tenho vontade de comer, aí eu posso estar me alimentando. Agora, se é aquela fome, nossa, que vontade de comer determinado alimento, aí já não é a fome fisiológica, né? É a fome psicológica. Então, a gente tem que estar analisando. Então, não necessariamente eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Tem pessoa que não sente necessidade, às vezes, de comer de 3 em 3 horas. Ela pode passar 4 horas sem comer, ou às vezes durante um certo tempo, esse é o pico que eu tenho mais fome. Então, eu também tenho que analisar, né, toda essa questão da qual é realmente a fome que a pessoa está tendo. Eu queria passar mais de 3 horas sem comer. Né? Ai, meu Ó, Deus. a Érica está perguntando aqui se o álcool ele diminui a imunidade. Aí vai depender da quantidade ingerida, né? Se eu tomar, por exemplo, um final de semana, ou igual fala que o vinho, né, todo dia uma taça é bom, ou, por exemplo, vou tomar uma cerveja, uma latinha, assim, no final de semana, né? Mas o final de semana que eu falo é sábado e domingo, não começar na quinta e parar na segunda, né? Porque tem gente que é assim, né? Começa na quinta e para na segunda. Então, se for assim, moderadamente, ele não vai ser prejudicial, vai depender da quantidade e da frequência que a pessoa consome. Falando do álcool, né, você falou da cerveja, do vinho, e os destilados? Então, a única coisa assim que vai mudar praticamente da composição de uma desses tipos de bebida é a quantidade de carboidrato, porque vai depender de onde ele veio, né? Da cevada, do arroz, de algum tipo assim, e a quantidade de álcool. Então, igual a cerveja é o que mais contém carboidrato. Então a pessoa fala assim, eu não como meu pãozinho de manhã, mas chega no sábado eu tomo 20 latinhas de cerveja. Então, tipo, não adiantou nada ela ficar a semana inteira sem comer o pãozinho dela de manhã, se no final de semana ela tomou uma grande quantidade. Então é o também que a gente tem que analisar. Onde muitas pessoas relatam, mas eu tô na dieta, mas eu tenho que ficar sem a minha cervejinha, né? Principalmente as dúvidas que surgem. Então a gente tem que estar pensando também nessa questão. A Érica fez um comentário aqui sobre o que eu acabei de falar. Ela falou que o duro é que eu tô pensando que todo dia é final de semana. Esse é o problema, A gente né? está num eterno domingo, né? E nunca sai do domingo, né? Mas é essa questão mesmo da gente saber, né, controlar a forma com que a gente lidar com a comida, né? Provavelmente vocês que são psicólogas, acredito que sabem explicar bem melhor isso, essa forma que a gente lidar com a comida. Esses dias eu até fiz uma publicação falando sobre os tipos de fome, né? Que não é só a psicológica e a fisiológica. Às vezes a gente vê um prato, a gente, né, uma mesa bem posta, dá vontade de comer, às vezes a gente acabou de comer. A gente sente o cheiro da comida, fala, nossa, me deu vontade de comer aquilo que a pessoa está preparando, né? Então, são vários tipos de fome que a gente tem que estar observando. Porque se a gente for sentir todos esses tipos de fome e for comer, a gente não para. É porque os estímulos são muitos, né? A gente tem os estímulos externos. Então, a gente tem que entender o nosso estímulo interno, né? Que é realmente a fome fisiológica para estar se alimentando. E assim, quais dicas que você pode dar para nós, né? Mais uma pergunta. Para uma alimentação saudável durante esse período. Então, assim, o que a gente pode preparar de alimentação saudável, que seja gostosa? Porque também existe esse certo mito de que o alimento gostoso é aquele que é calórico. Né? Então, o que pode ser feito? Né? Que alimento a gente pode preparar que é gostoso, que fica bom e que a gente pode estar comendo nessa quarentena que não vai prejudicar?
Igual eu falo assim, os alimentos bons são os calóricos. Realmente, essa é o que a empresa, né? Os que a publicidade, o marketing, a indústria traz, porque todos eles colocam os corantes, os modificadores, né, de sabor, então tudo fica intensificado. Então, lógico que o nosso corpo lá vai ser na área do prazer, né? Vai estimular, a gente vai querer consumir mais. Então, para a gente estar consumindo coisas mais saudáveis, então vai depender do tipo do seu paladar. Aí a maioria pode falar assim, mas meu paladar é mais para doce. Como se diz, a gente já nasce com esse Meu. paladar, com esse paladar mais pro doce. Então, começa desde lá da amamentação, né? Quando a gente nasce, do aleitamento materno, esse estímulo com a comida. Então, o que a nossa mãe comia, que foi passando para a gente foi aprendendo a gostar. Lógico que isso muda com o tempo, né? As fases da vida, às vezes os lugares que a gente está morando, tudo mais muda, né? Então a gente sempre está tentando consumir mais o que a gente gosta, preparando, igual eu falei, sem tanta gordura, sem tanto sal, tanto açúcar, para estar valorizando mesmo o real sabor dos alimentos, né? Não colocando tanto aditivos de fora nos alimentos, porque aí a gente acaba que nem sente o gosto real do alimento, né? Tá, por Sim. exemplo. Peraí, vamos aproveitar aqui que as meninas estão perguntando. A Leda perguntou se tem algum chá que ela deve evitar à noite, por exemplo, canela. Os chás que normalmente a gente recomenda à noite são, tipo assim, os mais calmantes, né? Principalmente para estar dormindo mais calmo, que são o de camomila, o chá de melissa, que para quem não sabe é a folha do maracujá, né? Que são chás mais calmantes. E para os chás terem efeitos, eles têm que ser consumidos sem o açúcar. Então não adianta nada eu fazer um chá de camomila e mandar açúcar. Não, eles têm que ser tomados sem açúcar, assim, para ter mesmo o benefício. Então, agora chás, tipo chá pretos, chá verdes, que são chás mais estimulantes, é os que têm que ser evitados à noite, né? Por causa porque eles vão estar estimulando, eles são chás mais energéticos, né? Então, tô tomando chás mais calmos para a parte da noite. E o mel? Porque tem muitas pessoas que fazem chás, ao invés de pôr o açúcar, colocam o mel. Lá, acho que já tem até uma pergunta ali sobre o mel. O mel realmente é melhor que o açúcar ou não é? E é uma dúvida minha também. Então, aí que está a questão. Como se diz, o ser humano ele é muito inteligente, mas ele também modificou até as abelhas. Porque às vezes elas estão lá, elas não buscam o néctar de flor na natureza mesmo. Às vezes eles estimulam elas a produzirem mel sem buscar o néctar real das flores, né? Então acaba que não é o mel puro como a gente consumia às vezes antigamente. Então, aí se a gente tiver ainda acesso a esse tipo de mel não tão industrializado, que muitas vezes é o mel orgânico, né? Que são realmente que a gente sabe da procedência, né, no caso dele, aí sim a gente pode estar consumindo, mas no chá, no caso, tem que ser evitado. Porque, de qualquer forma, ele vai ser um estimulante de doce, né, ali. E no caso do mel também, a gente não pode estar dando para criança. Normalmente a mãe tem aquele costume, né? Vou adoçar uma madeira com mel, mas não pode, porque ele tem toxinas, né, que podem afetar a parte neurológica da criança. E os adoçantes? Os adoçantes também, a maioria deles são cancerígenos e tudo mais. Então a gente tem que procurar os adoçantes mais naturais, por exemplo, do stevia. Mas aí também, tudo a gente tem que ler o rótulo. É igual eu faço, a gente lê o rótulo, tem um monte de nome que a gente não sabe o que é, não conta. Porque a gente sabe que são nomes industrializados, a gente não conhece, né? Então, quanto menos ingredientes tiver na embalagem, mais saudável o alimento ele vai ser. Muito é. Legal. A Renata tá falando aqui que o paladar dela é para bacon. O bacon, ele é calórico? O que você pode falar sobre o bacon? Então, normalmente também o bacon, para ele ser conservado, ele é colocado muito sal, sódio, né? Então também a gente tem que estar tomando uma certa atenção com esse tipo de alimento. Lógico que em alguns países, né, lugares, é a tradição consumir mesmo bacon todos os dias.
Então, a gente também tem que se atentar. Qual vai ser a procedência desse bacon? É igual eu falo, quanto mais tempo de prateleira, menos tempo a gente vai ter de vida, né? Porque quanto mais tempo ele vai estar lá na prateleira, mais conservantes, corantes, outros tipos de antes aí ele vai ter e para a gente vai ser mais prejudicial, né? Então, a gente tem que se atentar também a esse tipo de alimento e das embalagens de todos. E os embutidos? O que você pode falar sobre os embutidos? Ó, os embutidos também é a mesma coisa, né? Eles vão ter grande quantidade de sal, grande quantidade de gordura e grande quantidade dos corantes. Então, os corantes, às vezes a gente até pega as embalagens, eles não estão escritos corantes, eles estão escritos em letras, em números, né? Que são os códigos que são utilizados para os corantes. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Sempre evitar. Aí fala assim, mas se eu consumir assim de vez em quando, esporadicamente, eu posso? Lógico, porque, igual eu falei, tipo, o problema é a quantidade que a gente consome e a frequência que a gente consome os alimentos. Então, sempre tem que estar evitando ao máximo. Então, hoje, basicamente, pode falar, Júlia. Eu tô, para não perder a pergunta da Cássia Dora aqui. Ela tá perguntando quais alimentos são ricos em vitamina D. Ah, tá. São os alimentos que contêm, são os alimentos assim, que são os verdes, né? Os verdes escuros, que também vão conter cálcio, ferro, e as frutas, né? Aí vai ter N tipos de frutas, que aí a pessoa, né, pode estar vendo qual é mais acessível e tudo mais. Então, normalmente são as frutas que contêm as cores mais amarelas, laranjas, também os verdes, algumas, então são couve, Mas tem que alface. tomar o sol. Não adianta ingerir, como a Josi falou, não adianta ingerir esses alimentos e não tomar o sol, porque aí o organismo não vai processar, né? Isso, e a maioria Vai absorver. a maioria da população brasileira tem a quantidade de vitamina D extremamente baixa. A minha é baixa. Por conta do uso extremo, né, de protetor, de cremes, né, porque a gente fala, vai dar câncer de pele, né, então E até por não tomar o sol. Isso, e também porque hoje em dia a gente tudo vive em ambiente fechado, com ar-condicionado, então é difícil, né, a gente sai de casa, entra no carro, vai para o serviço, fica no ar-condicionado, entra no carro, vem para casa. Então, às vezes a gente não toma o sol e também usa muito protetor e tudo mais, então é onde a quantidade de vitamina D é muito baixa. Verdade. É isso mesmo. A Cássia Dora tá perguntando se eles tomam sol de 15 a 20 minutos por dia. É o suficiente? Sim, principalmente nas regiões dos braços e pernas. Então, se a gente tomar de 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos, já é uma quantidade suficiente. Antes, o horário recomendado era dos horários que o sol não era tão forte, né, das 8 até as 10 e depois das 4. Agora, a Organização Mundial da Saúde está estimulando a gente a tomar sol a qualquer momento, né? Porque a gente está em casa, então a gente tem, às vezes, mais chance de sair, ficar, tipo, numa varanda, né? Alguma coisa assim, e tomar o sol. Então, pelo menos nos braços e na perna, de 10 a 20 minutos, a 15 minutos, é o suficiente. Para as crianças também? Isso, para as crianças também. Aí, lógico que vai depender, né? Se for uma criança mais novinha, que a pele, né, é mais fininha, lógico que a gente vai colocar ela um pouco menos de tempo, né? Para não estar ficando tão exposto ao sol. A Renata está perguntando se a reposição de vitamina D é indicado. Então, a reposição, ela vai depender da quantidade que tá a porcentagem, né? Então, tipo, a quantidade que a pessoa fez lá no exame que deu, aí vai depender do profissional. Pode ser que o profissional vai estimular ela tá tomando sol, melhorando a alimentação, para ver se Tá. É sobre os alimentos, né? Que fazem bem ou não para depressão. Perguntaram se a vitamina D, que se prejudicava, né? A falta dela. Então, igual eu falei, qualquer nutriente que falte no nosso corpo, ele vai ocasionar alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas têm vários outros problemas, às vezes se procuram só medicação e às vezes o que está prejudicando é a falta de uma vitamina. Então, igual uma vez eu mandei o artigo para a Maria, né? Como que a vitamina D, ela pode até fazer com que a diminuição, né, de medicamentos depressivos ocorram na pessoa.
Então, quanto mais variável for a alimentação em termos de nutrientes, de vitamina, melhor vai ser. Então, qualquer falta de algum nutriente vai ser prejudicial. Pode ser que vá, né, afetar em forma de depressão ou em outros fatores, né, outros problemas. Aí teve uma pergunta sobre a criança de 7 meses, né? O que pode ser dado para ela. Josi? Normalmente, né, a indicação é a partir dos 6 meses começar a introdução alimentar complementar, né? Então, vai ser complementar ao aleitamento materno. Então, tudo vai depender o quê? Da forma que a mãe vai oferecer o alimento. Então, lógico que quanto a gente tem que oferecer a orientação é começar com uma papinha doce, depois introduzir a papinha salgada e fazer com que a criança tenha a rotina da família também. Então, colocar a criança para comer junto na mesa, os alimentos que a família come. Lógico que a forma de preparo, né? A consistência do alimento vai ser diferente. Mas a criança ela só vai estar consumindo aquilo que ela vai estar vendo. Ela só vai consumir aquilo que é rotina, né? Então não adianta nada, às vezes, a mãe falar assim, mas meu filho não come fruta, meu filho não come aquilo. Mas ela tem essa influência dentro de casa. Como que é alimentar, a relação da criança com esse alimento? Ela conhece de dentro de casa? Como que é? Então, tudo vai depender também desses fatores. Agora, se a mãe oferece o alimento e a criança não come, por quê? Será que ela está com fome naquele momento? Então, também tem que ser observado isso. Eu não comeu, então não oferece algo para a criança. Não oferece, tipo, um doce, ou às vezes ela deixa, né? Às vezes ela quer mamar, né? Às vezes ela quer o leite em vez do alimento. Então, não dê o leite. Deixa a criança ficar, porque uma hora ela vai ficar com fome. E ela vai procurar. Então, aí ela vai aprendendo também, né? Que uma hora ela tem que começar a estar se alimentando e também a fome, porque muitas vezes ela vai estar querendo o leite porque é mais cômodo, né? A criança só vai estar engolindo, ela não vai estar estimulando os outros sentidos, né? Então vai depender também de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Josi, sobre o chocolate. Porque o chocolate, ele tem as duas versões, a que é boa e a que é ruim, e que inclusive auxilia também na diminuição da depressão. Você poderia falar um pouquinho sobre o chocolate? O chocolate vai ser sempre o mais amargo possível, né? Então tem 50, 60, 70, até 100% cacau. O 100% é muito difícil as pessoas conseguirem consumir, né? Porque é extremamente amargo. Então evitar, por exemplo, o branco, porque o branco é o que mais vai ter gordura, mais vai ter açúcar, então vai ser mais prejudicial. E mudando, eu só consumo branco, então vou mudar para o chocolate ao leite, depois eu vou colocar uns 25% cacau, 50% cacau, e adaptando, né, o paladar, porque tudo é questão de ir adaptando o nosso paladar e os estímulos, né, que vai chegando no nosso cérebro. Então, tudo é questão de ir adaptando. Então, consumir pelo menos, eu oriento, pelo menos os 70% cacau, que é assim, uma porcentagem que ele não é tão doce e também não vai ser tão amargo. Lógico, se a pessoa conseguir consumir mais de 70%, lógico. Mas, se não, tentar consumir pelo menos os 70%. Eu gosto do pior, gente, do branco. Ai. Meninas, eu perdi se foi respondido uma pergunta que foi feita pela Mara sobre a questão da falta da vitamina D. Ela pode ter alguma influência na depressão? Eu perdi se foi respondida essa pergunta ou não. Nós travamos, eu acho. Ela respondeu, mas nós travamos. Então responde de novo. Falei que a questão não é só da vitamina D, né? Lógico que ela vai ser uma das prejudiciais, mas também tem outras vitaminas, assim como que a vitamina D, igual eu falei, não só o alimento, mas também tem que ser a questão do sol. Então tem a vitamina B6, a vitamina B12, tem outros nutrientes, né, como o zinco, o magnésio, que tem que ser consumido. Então, a alimentação variada vai contribuir para que todos esses nutrientes sejam absorvidos no nosso corpo e diminuição da ingestão dos industrializados, né? Porque grande quantidade de açúcar, de sal, de gordura também dificulta o nosso corpo absorver os nutrientes. Então, sempre estar consumindo uma quantidade mais variada de alimentação saudável contribui para a diminuição tanto da depressão quanto de diversas outras doenças, tanto neurológicas quanto, né, do corpo, né, fisiológicas, quanto outras questões de doenças que a própria alimentação interfere. Então, assim, é algo que
traz o outro. Então, Isso. não é, por exemplo, só a falta de magnésio, só a falta da vitamina D. E é importante também falar que não é só alimentação, tá, pessoal? Que causa a depressão ou que prejudica mais ainda, né? Então, é importante que a gente saiba também que isso é um dos fatores da alimentação. Mas também tem o exercício físico, tem o contexto que a pessoa está passando, que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, não vão achar também que eu estou com depressão porque eu estou com pouca vitamina D, com falta de vitamina D, ou então estou com falta de zinco, de magnésio, ou de qualquer outra vitamina. Então, é por isso que eu estou sem essas vitaminas no meu organismo, então eu estou com depressão por isso. Então, eu vou lá no médico, vou passar pelo médico, vou tomar essas medicações, essas vitaminas e vou melhorar a depressão. Não, não é isso, né? Ela contribui, mas existem outros fatores que influenciam no aumento da depressão. Então, por isso que tem que ser um conjunto, né? Se você vai tratar a sua depressão talvez com medicação, se você for no psiquiatra, com acompanhamento psicológico, com o seu psicólogo, e também com o nutricionista, com o personal trainer, se você estiver, ou numa academia, ou numa caminhada. Então, é um conjunto, né? Não é só uma coisa. Hoje a gente está falando da alimentação, porque é muito importante realmente. Mas é importante também que a gente saiba que não é só a falta desses alimentos, né, desses nutrientes, que vai causar depressão em alguém. Ninguém tem depressão só por falta disso, não, gente. Sempre Por isso tem. que eu falo, né, que a nutrição e a psicologia sempre andam muito juntos. Então não adianta, às vezes, a pessoa ir no psicólogo, relatar que está com depressão, mas às vezes ele vai, né, ser medicado ou vai ser passado alguns exercícios, né, para ele melhorar ou tudo mais, mas ele continuar. Então vai ser nutricionista. Assim como o nutricionista também pode, né, passar as orientações para melhorar a alimentação e não ser resolvido, né? Então tudo tem que ser caminhado junto. Tanto o psicólogo, às vezes o psiquiatra, né, com a medicação, o nutricionista, então sempre tem que estar todo mundo andando junto ali para melhorar essa. É um trabalho em conjunto, né? A Jéssica, com certeza, e eu também, quando a gente atende, é tudo um conjunto, né? Pode falar, Jéssica, alguma pergunta aí? Tem uma pergunta. A Leda está perguntando, quando for fome fisiológica, pode ser ansiedade? Depende. Como que é? Quando for fome fisiológica, pode ser ansiedade. Vai depender, né? Isso a gente pode responder, né, Jéssica? Realmente depende. Porque como a gente está nesse período de quarentena, a gente está em casa, geralmente não tem-se muito o que fazer, então a gente já talvez esgotou algumas coisas que a gente poderia estar fazendo para lidar com essa ansiedade, e aí a gente vai lá na geladeira, abre, olha, não tem nada, fecha. Aí depois passa 2 minutos, você já sabe o que tem dentro da geladeira, já sabe o que tem de alimento, já decorou tudo que tem, mas você vai lá querendo comer alguma coisa. Então realmente pode ser que seja uma ansiedade, sim, mas também dá para controlar, né? Dá para você identificar, que é o que a Josi falou. Identificar se aquela fome que você está sentindo ali realmente é uma fome ou é uma fome decorrente de ansiedade. Porque, né? Só cortando um pouquinho, normalmente a fisiológica, o nosso corpo sente, né? Então o nosso estômago ronca, né? Às vezes dá dor de cabeça. A gente não sente necessidade de determinado alimento. Por isso que eu falo assim, nossa, você viu um prato de salada, agora eu como. Porque a minha fome fisiológica. Normalmente a fome psicológica, né, que é gerada pela ansiedade, é de determinados alimentos. Nossa, que vontade de comer um doce, ou que vontade de comer determinado alimento. Então, isso também é uma forma de diferenciar, né, a fome psicológica da fisiológica. Às vezes nem tem alguma coisa, às vezes só tá assim, queria comer alguma coisa agora, queria comer alguma coisa agora. Né? Então, pode ser que nem tenha também esse alimento. Acontece sim de ter, mas então, assim, a fome que não é fisiológica, a fisiológica o seu corpo vai pedir, né? Se não é o seu corpo que está pedindo, você acabou de se alimentar ali
faz 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que seja, e você já está querendo comer outra coisa, você acabou de comer um prato enorme de comida e você ainda sente fome, não é uma fome fisiológica, com certeza. E fora também essa ansiedade pode gerar outros transtornos, né? Compulsões alimentares e tudo mais. A Leda e a Mara estão falando aqui. Eu faço isso, que é aquela questão que você falou de abrir a geladeira, olhar e falar, não tem nada daquilo que eu quero. E a Mara tá Vai falando que eu me abrindo. encaixo nessa. Que você acaba de comer e ainda tá com fome, que é a fome psicológica, né? E aí também nessa questão, né, de às vezes de Que é acabar aquela questão, você quer comer aquilo que não tem em casa, né? E nessa questão também, às vezes, de acabar de comer e querer comer alguma coisa, pode ser também o que a gente ingeriu, né? Porque será que aquilo foi suficiente para matar, né, minha fome, me dar saciedade? Porque às vezes a pessoa está tão acostumada, eu tenho que comer pouco porque eu não posso engordar. Mas e o sinal de saciedade? Porque a gente tem o sinal da fome, mas nosso corpo também tem o sinal de saciedade, né? Quando a gente se sente cheio, mas não estufado. A gente também, às vezes, né? Aí eu só comi um pouco para não engordar, mas eu queria comer um pouquinho mais, né? Então, às vezes, não tendo essa saciedade, nosso corpo vai procurar algo. E também depende da qualidade, né, da alimentação. Às vezes a gente come uma coisa que ele vai ser digerida mais rápido, uma coisa assim, tipo, como posso explicar? Não foi, por exemplo, não tinha um integral, não tinha uma salada, não tinha nada, uma coisa mais rápida ali, por exemplo, igual o macarrão, as pessoas às vezes estão consumindo miojo, né? Lógico que, tipo, só o miojo, não tinha mais nada, não tinha um nutriente, não tinha nada. Lógico que logo depois ela vai estar com fome. Então também tem que ser observado. Josi, você poderia passar para a gente assim, alguns alimentos que a gente pode fazer, por exemplo, como um doce, alguma coisa para substituir, que não seja tão calórico ou que seja mais saudável, que a gente pode estar fazendo no dia a dia, né, nessa quarentena, fazendo para as crianças, que pode ter um preparo mais adequado? Então, igual doce, vai depender também da quantidade. Ou falam assim, tem o açúcar demerara, é um açúcar bom? Sim, mas também qual vai ser a quantidade que a gente vai utilizar. Então, tem a opção igual o brigadeiro. Tem o brigadeiro de biomassa de banana verde, não sei se alguém que está aqui já ouviu falar, né? Já ouviu, Jéssica? Eu já. Brigadeiro de biomassa, eu nunca ouvi falar. Que aí utiliza-se o cacau, né, em vez do chocolate em pó também. Então, frutas também com canela em pó também diminui um pouco essa vontade, né, de comer doce. Então, da questão da biomassa a banana verde, a gente cozinha ela com casca e tudo, e depois amassa. Então, vai se tornar aquela biomassa. E ela tem N benefícios. Ela é boa para o intestino, ela é boa para a saciedade também. Então, é uma opção. Essa banana, ela tem tipo, por exemplo, nanica, prata, ou é qualquer tipo qualquer de banana? uma, só que, igual eu falei, vai depender de como ela foi produzida também. Então, tem que ser aquela banana lá da feira, que a gente sabe que veio da roça, sem nenhum processo para ela estar madurando mais rápido. Que realmente ela vai ter aquele quantidade de amido, né? Porque na hora que ela tá verde, ela tem uma grande quantidade de amido. Que esse amido, depois, quando a gente come ela madura, ela transformou-se em açúcar, né? Então, essa grande quantidade de amido vai ser um amido bom. Então, se a gente comprar essas que são forçadas a madurar, além da quantidade de amido dela ser menor, não vai ser um amido bom, porque eles injetaram coisas ali, né, para ela estar amadurecendo mais rápido. Aí, opções também tanto no preparo, né, igual eu falei, dos alimentos calóricos. Então, tentar diminuir a forma, né, mudar a forma de preparo para estar não tornando ele tanto calórico, também é uma opção. Né? Entendi. Mais cozidos, menos fritos, como você falou no início, né? Tem algumas perguntas aí, a Renata fez uma pergunta. Tem algumas perguntas aqui. As meninas estão comentando que elas comem o dia inteiro, que também são da gangue da geladeira. A Renata falou que ela ama macarrão e ela fez uma pergunta. Ela perguntou, Josi, se o trigo traz prejuízo ao organismo. Então, aí também tem, como se diz, gente, a nutrição é uma questão muito complexa, porque sempre tem aquele lado que é contra um monte de coisa e tem o lado que é mais flexível das coisas. Então, igual se alguém está acompanhando
né, se a Renata está acompanhando a gente desde o começo, eu falei da modificação dos alimentos. Então, tanto o trigo, quanto a soja, quanto o milho, todos foram modificados. O trigo, ele vai ter o glúten. O glúten utilizado no pão, ele vai dar aquela consistência de elástico, vai dar a maciez no pão. Quando a gente consome muito trigo, esse glúten ele vai ficando no nosso intestino, né? Nas paredes do nosso intestino. Então ele tem tipo umas escovinhas, né? Então vai grudando. Isso dificulta com que a gente absorva alguns alimentos. Então por isso que muita gente consome os alimentos sem glúten, por conta disso, entendeu? Por conta do glúten impedir a absorção de como se ele formasse uma camada, então. Isso, ele formasse tipo uma pasta que impede dos nutrientes estar entrando. Mas aí entra a questão, as pessoas não estão consumindo o trigo, mas consomem os outros tipos de farinha, todas refinadas. Então não faz muita diferença. Então não adianta nada eu consumir, às vezes, uma farinha de arroz, uma farinha de aveia, não tem o glúten, mas ela ser refinada. Quer dizer, ela passou por todos os processos químicos ficou branca, ficou refinada para chegar na mesa. Então, e ela vai grudar também da mesma forma que ela não vai ter o glúten, mas ela, ela passou por muitos processos químicos. Então, sempre procurar consumir esse tipo sem ser a refinada, sem ser a totalmente processado, sempre o mais natural. Então, o trigo, ele é basicamente um vilão. É isso? Mas aí também depende de como a pessoa vai consumir, né? Só que... Como seria uma forma boa de consumir o trigo? Que não prejudicasse tanto. Gostem, né? Todo mundo é adepto ao pãozinho francês, assim, igual eu falo. Não vai ser um pãozinho que vai te prejudicar. Então, também é relacionado às quantidades. Só que nessa questão do glúten no nosso intestino, é o que desde quando a gente é criança, a gente é adepta às mesmas rotinas, né? Os mesmos hábitos. Então, todo dia de manhã consumir o pão, tudo. Então, no começo não vai prejudicar, mas pode ser que lá na frente prejudique. Então, tentar estar intercalando, evitar de estar consumindo. Se um dia eu não consigo, eu, por exemplo, vou colocar o pãozinho francês 2 vezes só na minha semana, vou começar a consumir mais, às vezes, macarrão integral, assim, são opções. Mas aí também vai depender, né? Vai ter nutricionista que vai te falar, não tem problema você comer o trigo. Já vai ter outras que vai fazer o terrorismo e vai falar, não, porque vai grudar no seu intestino, você não vai conseguir absorver. Então, tudo vai depender, assim, de como você lida com essas questões, né? De como você vai lidar com esses alimentos. Como é a sua alimentação em geral. Algumas perguntas, Jéssica? Tem mais 2 perguntas aqui. A Mara está perguntando sobre essa questão de comer muito e atribuir a ansiedade. Mas e aquelas pessoas que ficam ansiosas e não conseguem comer? É complicado também. Apesar de que hoje a gente está falando... eu queria ser a sua. Apesar de que a nossa live hoje é de depressão, a gente vai fazer uma sobre ansiedade, mas vou falar um pouquinho. Existe realmente, né, a ansiedade daquela pessoa que não consegue comer. Então, aí vai ter que desenvolver algumas medidas, né, desenvolver alguns mecanismos para que você se alimente. Como, por exemplo, colocar um despertador de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas para que você realmente se alimente, mesmo não tendo aquela fome. E fazer o que a Josi falou, você vai se adaptando, né? Como ela falou do chocolate, que você vai aumentando aí a porcentagem de cacau, né, para deixar de ser ruim, é a mesma coisa com a alimentação quando você está ansioso. Começa, né, com poucas quantidades. E aí vai aumentando até chegar numa quantidade ideal. Mas aí tem que ser feito todo um trabalho, você tem que ter uma certa disciplina. No começo é muito difícil, como tudo, né? Mas tem também como atuar nisso. Eu acho que aí também tem que saber, né? Se a pessoa não ingere nada, né? Ou se ela ingere, mas o que ela está ingerindo, às né? Vezes Quais são os alimentos. Às vezes ela ingere um alimento que tira a fome, que mascara essa fome, entendeu? Por exemplo, chiclete, balas, né? Esse tipo de coisa que vai comendo aí durante o dia e você já não tem fome para comer o alimento normalmente. Ainda você come essas outras bobageiras, digamos assim, aí vai tirar mais ainda sua fome. Então, por isso que tem que ser feito um trabalho, tem que ver realmente o que está acontecendo, para que essa sua ansiedade está impedindo você de comer. Mais alguma Sabe o pergunta? que eu vou fazer uma observação e tem mais uma pergunta.
Sabe o que eu estava observando? É que nós brasileiros, não só brasileiros, mas os latino-americanos, latino-americano não, da América Latina, gente, a gente come com o olho, a gente come por quantidade. E eu E tava Verdade. vendo aqui com os ingleses, com os indianos, eles comem, principalmente os indianos, eles comem por. O que que tem no prato? Tem proteína, tem fibra, tem vitamina tal, tem verdura, tem legumes. Às vezes eles fazem uma sopa, tem tudo, contém todas aquelas vitaminas e proteínas que eles precisam. E aquilo para eles é suficiente. Vai dar isso pra gente. o A olho gente é um tipo, né, do estímulo, né? Igual tem a fome fisiológica e a psicológica, o olhar também, né? É um tipo de fome, né? Comer com os olhos. e a Verdade. gente, a gente sempre é muito abundante, né? A gente sempre, quando vai pôr o prato, a gente precisa de quatro, três coisas, quatro, cinco coisas ali no prato. Se colocar duas, três, não tá suficiente. Não, tá faltando. Vai no self-service, Tem você tem isso. que comer um pouquinho de cada coisa que tá ali na bancada, né? Não pode, tipo, comer só o que eu tô acostumada, tem que É, experimentar de tudo. isso, isso é cultural também, né? Isso. Que já vem desde quando Exatamente. a gente, né, vai passando. Isso veio também um pouco da questão, né, dos nossos ancestrais, quando eles tinham que caçar, né? Então eles ficavam muito tempo sem comer. Então quando eles comiam em grande quantidade, porque eles não sabiam quando que ia ter alimento novamente. Então isso veio, lógico que foi modificando, mas é uma coisa que a gente carrega ainda dos nossos antepassados, né? Então a gente acaba comendo porque o nosso corpo não sabe quando vai ter comida de novo. Lógico que a nossa relação é diferente, mas ainda tem isso, né, na nossa mente. Né? Ó, a Sueli perguntou, ela falou assim, que depois que ela diminuiu a farinha branca, a alergia dela melhorou. Ela falou que pode isso. Sim. Aí é igual fala, pode ser que ela seja ou uma alergia, né, ao glúten, ou alguma intolerância mesmo. Pode ser que ela seja até intolerante ao glúten. Aí o que vai ser detectado é através de exames, mas pode ser relacionado também. O glúten, muitas vezes o leite também, né, da lactose, são alimentos que são muito alergênicos. Então eles podem estar relacionados sim com alergia. Mas Bom, não, só alguns comentários. A Cassiadora falou que ela é da família italiana e que comer é sinônimo de prazer. E a Renata falou que também, né, é pura pasta e pizza. E são tudo magro, porque comer de qualidade e não de quantidade. Bom, isso é bom, a gente precisa começar a aprender isso, né? Comer de qualidade e não verdade, quantidade. Exatamente. Bom, verdade. Falando em pizza e massa, o que você pode falar sobre esse tipo de comida, Josi? Assim, tudo vai, como eu falei, desde, né, como se diz, a mesma tecla, né? Como que qual é a frequência que você come? Se você for comer uma pizza tamanho família, mas com todo mundo, não vai ter problema. Você vai comer o quê? Duas, três fatias, no máximo? E quantas vezes na semana você vai consumir? Eu consumo, tipo, uma vez a cada 15 dias. Não tem problema. Agora, não, se eu pegar uma pizza, uma tamanho família é só pra mim. Se deixar, eu como pizza todos os dias. Então aí já tem um problema, né? Então tem que estar avaliando isso. Mas se fossem, tipo, a cada 15 dias, uma vez por mês, num evento em família, até mesmo, né, a gente come com o olho, quando a gente está na presença de outras pessoas, né? Quando a gente está, às vezes, num churrasco ou num jantar de família, a gente acaba comendo mais pelo olho. Tanto por estar em pessoas que a gente gosta do nosso convívio, quanto em grande quantidade de comida. Às vezes a gente acaba consumindo um pouco mais. Então, isso não tem problema se for uma coisa assim, esporádica, né? Então, basicamente, assim, pelo que eu entendi, se cada um tiver uma alimentação balanceada durante a semana, né, comer bem, adequadamente, quando eu falo comer bem, esses alimentos De saudáveis, qualidade, né? não bastante, viu, gente? Comer bem é de qualidade, não é bastante, não. Então, não é chega no fim de quantidade. semana, É, então, chega no fim de semana, se eu bebo um pouquinho lá de algo, então se eu como uma pizza, se eu como um lanche, basicamente não vai ter problema para a minha alimentação, para o aumento ou não desses alimentos que isso, prejudicam com a depressão. É isso. Lógico que também não pode ser todo o final de semana, né? A gente tem que se controlar nessa questão Eu já achei que podia ser, eu estava tão feliz. Não tem o tal do dia do lixo? É porque fala assim,
Porque pode ser que talvez, por exemplo, nossa, mas a semana inteira eu comi tão regrado, mas às vezes você se regrou demais. Que aí chega no final de semana, você acaba descontando em tudo. Então, às vezes chega sexta, sábado e domingo. Extrapola, né? Extrapola. Mas assim, se for, por exemplo, não, ó, hoje eu vou comprar uma pizza e vou comer com a minha família. No domingo, vou fazer um almoço diferente. Então, não tem problema, né? Tipo, num sábado, uma pizza. Mas durante a semana eu vou comer a salada, tudo. Mas eu também não vou ficar bitolada. Tipo, não, eu comi pizza, então durante a semana eu tenho que queimar, como se diz, as calorias. Eu tenho que não comer, né? Eu tenho que ficar sem comer para compensar. Não, isso não é benéfico, né? Então, tem toda essa questão também. Bacana. Mais alguma coisa aí, Jéssica? Bom, não, perguntas não. Acho que a gente pode fazer uma recapitulação bem rápida sobre a nossa live. Eu vou falar e vocês podem acrescentar porque eu perdi algumas coisas. Mas basicamente foi. Ela falou sobre a questão ela tocou a tecla de que ver o procedimento dos alimentos, da onde eles vêm. Se você tem alimentação de qualidade, olhe da onde ele vem. Que entra, eu acho que talvez muito naquela questão do orgânico, mas não está tão acessível ainda essa parte do orgânico para nós, né? Mais natural. Porém, a Josi deu a dica que, assim, comece a olhar nos rótulos, ver o quanto menos de componente, quanto menos ele foi processado, quanto menos ele foi exposto a essa parte química. Às vezes a gente não consegue limitar tudo, mas a gente consegue dar uma diminuída, né? Ela também falou da questão de quanto mais consumir os alimentos com o seu sabor natural, seria melhor. Diminuir o uso do sal, do óleo, né, do azeite, que a gente consome muito, então, assim, do açúcar. Então, isso ajuda bastante também. Outra coisa que a Maria falou que é muito importante, que perguntaram, é por causa dessa falta dessas vitaminas que eu tô com depressão? Não, né? Ela complementa, ela faz parte do processo, mas não necessariamente não é isso. Mas às vezes, se o seu organismo está com déficit dessas vitaminas, pode sim, se você passar a se alimentar, pode dar uma melhorada na questão do ânimo, né, da questão que eu falei lá no início da live, que existe uma questão do processo químico do cérebro, então isso pode ajudar essa alimentação saudável e de qualidade, né? E as vitaminas que são inseridas, o sol, tomar o sol de 15 a 20 minutinhos. Por que era importante o sol? O sol ele é importante para ajudar na absorção das vitaminas. Então, ele vai ajudar o nosso organismo nesse processo, tá? Não adianta nada vocês comerem a vitamina e não tomarem sol. E não fazer o consumo das vitaminas, né? Da alimentação. É isso mesmo. Então, é uma coisa complementando a outra. É isso mesmo. Né? Só Outra questão. te cortando Comer um pouquinho, moderadamente. Eu achei legal ela ter falado sobre o óleo de canola, que eu não sabia que nem existe isso. Que a canola não existe. Eu achei que a canola era uma planta. É feita em laboratório. Então, né? Não existe tipo, igual girassol, a soja, milho, né? Mas a canola é feita em laboratório. E uma questão também, da Maria falando dos óleos, hoje em dia tem alta tudo de coco, né? Óleo de coco, açúcar de coco, mesma coisa. Tudo que é demais vai fazer mal. Então não adianta nada eu achar que o coco é o príncipe, né, da vez e só consumir coisa de coco. Não vai resolver. Lógico, é a mesma coisa do coco. Será que para ele virar óleo, ele foi algo orgânico, ele foi um produto natural? Ou esse coco ele foi elaborado lá no laboratório? Então também tem toda essa questão, né? É verdade, viu, Mara? A Ana Mara tá falando ali. Eles se enganaram todos nós, tá aí, mesmo. Aí a Jéssica também falou dos orgânicos, né? Que eu tinha citado. Uma coisa importante é que, igual ela falou, nem todo mundo tem acesso, principalmente agora, né? Nessa questão econômica que o país está vivendo. Então, como consumir algo sem tanto agrotóxico, sem tantos venenos? A gente consumir os alimentos da época. Quando a gente vai lá no supermercado, a gente vê que aquele produto tá mais barato, provavelmente ele é da época. A gente consumir ele, porque se ele é da época, ele não precisou de tanto veneno,
de tanto adubo, né, de tanto outros aditivos para estar na nossa mesa. Então, sempre está tentando consumir esses alimentos mais da época, que diminuem a quantidade de agrotóxico presente nele. É isso mesmo. Mais alguma coisa, Jéssica? Não, aí o pessoal só está agradecendo, né? A Cássia Dora que deu uma observação muito legal, que ela falou que ela usa um aplicativo que classifica os alimentos. Olha, eu não sabia disso. Muito interessante. Nem eu. Isso é novo. Apesar de que para nós é novo mesmo, porque esse mundo da nutrição é a Josi que entende, né, Jéssica? Aí, assim, classificar os alimentos, se for nessa questão de, tipo assim, os alimentos, vamos supor, roxo tem esse nutriente, esses alimentos, né? Então, é interessante, só que também a gente tem que se atentar a alguns aplicativos, principalmente os que falam de dieta, né? De dietas, porque não adianta nada a pessoa chegar no nutricionista, catar o papel e falar assim, ó, essa é a sua dieta. Qual foi, o que ele soube da sua vida, né? Então, se for só um aplicativo que ele fale de processamento, de qual que é a qualidade dos alimentos, é ótimo. Agora, esses aplicativos, quando for relacionados à dieta, a gente tem que se atentar. Por essa questão, porque eles colocam lá, tipo, não consome isso, aquilo, mas eles não sabem, o aplicativo... Ela está falando, ó, ele faz leitura pelo código de barras e informa se foi muito processado. Isso, que legal, então, bacana. ótimo. Depois passa pra gente. Porque, igual eu falo nessa questão, porque hoje em dia tudo é aplicativo, então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas se ele diz isso, dessa questão do rótulo, é ótimo, né? Assim como quando a gente não tem esse aplicativo, é ler, né? Igual eu falei, tem menos ingredientes, não tem tanto nomes estranhos, né? É mais natural. Né? Mais alguma coisa, Jéssica? Acho que era Não. só isso. Renata, hoje, a gente vai salvar a live, pode deixar, eu vou tentar salvar para a gente colocá-la na quarentena. Isso. Bom, gente, era isso. A gente gostaria de agradecer muito você, Josi, por ter vindo, ter participado. O pessoal elogiou bastante. Eu que agradeço você. Né? Foi muito produtiva. E, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem saber mais alguma coisa, chama a Josi no Insta dela ou deixa aqui pra gente, a gente encaminha para ela e ela responde, tá bom? Isso é verdade. Obrigada por terem participado, terem feito perguntas. Foi muito produtivo e muito gratificante para nós. Verdade. Sim, a participação, né, das pessoas faz com que a gente até se empolgue, né, no falar, porque, né, vai tirando dúvidas, né, isso é muito bom. Verdade. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá aí. Obrigada, Josi. Né, já fazia um tempo que eu tinha conversado com a Josi para a gente fazer uma live sobre isso e nunca dava certo, né, Josi? Hoje, graças a Deus, deu certo, porque é um assunto importante. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu aprendi muito, porque muitas coisas que ela falou aqui eu não sabia realmente. Vou gravar o óleo de canola e a flor do maracujá, que eu não sabia também. Então, assim, obrigada pela participação, pelas informações, obrigada pessoal que participou. Se vocês quiserem, como a Jéssica falou, podem nos procurar ou procurar a Josi para tirar alguma dúvida, né? Ou para ela passar algum tipo de receita, de algum alimento que pode ser preparado de uma melhor forma, né? Que ela vai estar orientando vocês. Isso, tá? Eu agradeço também o convite da Maria e da Jéssica, né? Na hora que falaram, eu falei, meu Deus, uma live, né? Como que vai ser isso? Fui pesquisando. Olha, mas o pessoal tá super elogiando, viu? Eles estão agradecendo por nós. Eles estão agradecendo aqui por a gente ter se dedicado para eles e que as informações foram muito importantes. Acho que conforme foi surgindo as dúvidas, né? Foi bacana essa interação. Porque às vezes, como se diz, a gente elaborou as perguntas, as respostas, mas né, não sabemos como que o público ia estar lidando, como que eles iam estar entendendo. Então, essa questão desse feedback, né? Tanto da gente passar as informações quanto eles perguntarem, é importante e faz com que a gente, né, se solte, fique mais à vontade, né? Porque é uma coisa meio, né? Live, a gente já fica meio assim, né? Então é isso, Exatamente. gente. Obrigada. Obrigada. Eu queria pedir para o pessoal sugerir, né,
saiu algumas coisas sobre ansiedade, se vocês querem que a gente faça, né, Jéssica, alguma live sobre isso, ou sobre algum outro tema, ou mesmo sobre algum outro tipo de alimento, né? A gente chama a Josi aqui de volta, né? Então, assim, obrigada mesmo. E chamem a gente aí, coloquem aí o que vocês querem, o assunto que vocês querem que a gente fale, que a gente esclareça, tá? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, viu, Jéssica? Para você também. Obrigada. Eu estou aqui no Brasil, gente. Para quem não sabe, a Jéssica está lá na Inglaterra, né? Em Londres. Então é bom também essa interação aí internacional. Obrigada aí, meninas. Bom, qualquer coisa vocês mandem as dúvidas lá no nosso direct. A gente fica por aqui. Tchau para vocês. Tchau, Boa gente. noite. Eu vou Obrigada. descansar meia-noite. E vocês aí estão no horário mais cedo. Verdade. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ai, o celular é seu.